E se eu lhe dissesse que, ao longo da história, muitos dos grandes homens e mulheres na Bíblia viam o jejum como uma arma secreta, uma chave para desbloquear algo poderoso em suas vidas espirituais? O jejum é como uma joia escondida que aparece tanto no Antigo quanto no Novo Testamento, mas de formas distintas. Mergulharemos nisso e revelaremos alguns dos ensinamentos ocultos sobre o jejum nessas duas partes da Bíblia. No Antigo Testamento, você sabia que durante muito tempo houve apenas um dia oficial para o jejum? Esse dia era o dia da expiação. Isso será um estatuto permanente para vocês. No 7º mês, no 10º dia do mês, vocês devem se humilhar por meio do jejum e não realizar nenhum trabalho, seja nativo ou estrangeiro que vive temporariamente entre vocês. Levítico 16, verso 29. Esse era um dia especial para os israelitas, um dia de reflexão séria e de pedir perdão por seus pecados. Mas com o tempo, mais dias de jejum foram adicionados, especialmente durante tempos difíceis ou para lembrar eventos tristes na história da nação. Por exemplo, em Zacarias capítulo 7, versos 3 e 4, as pessoas perguntavam sobre o jejum para lembrar a destruição do templo. Naquela época, o jejum era como uma resposta a emergências ou lembranças tristes, uma maneira de buscar ajuda ou conforto em momentos difíceis. Jejum e livramento. Primeiro, veja Isaías 58, versículo 6, que diz que o jejum nos liberta. Isso é uma afirmação ousada. Como pode o simples ato de não comer fazer tudo isso? Parece ser mais sobre o ato espiritual de se voltar para Deus em humildade e buscar sua ajuda. O rei Acabe, que era considerado um rei maligno, quando se voltou para o jejum, conseguiu evitar a destruição, pelo menos temporariamente. Certamente não houve ninguém como Acabe, que se vendeu para fazer o mal diante dos olhos do Senhor, incitado por Jezabel, sua esposa. Ele agiu de maneira muito abominável, seguindo ídolos, conforme tudo o que os amorreus tinham feito, os quais o Senhor expulsou de diante dos filhos de Israel. Agora, quando o rei Acabe ouviu essas palavras de Elias, rasgou suas vestes, vestiu-se de pano de saco e jejuou. E deitou-se em panos de saco e andava abatido. Primeiro livro dos Reis, capítulo 21, versos 25 ao 29. Para Deus, até o pior de nós pode encontrar alguma graça quando nos voltamos sinceramente para Deus, especialmente em oração e jejum. A história dos ninivitas. Eles tiveram uma dura repreensão quando Jonas, enviado por Deus, chegou até eles e disse que estavam caminhando para o desastre por causa de seus pecados perante Deus. Imagine alguém aparecendo e dizendo que se você não mudar seus caminhos, as coisas vão ficar bastante complicadas. Foi basicamente isso que aconteceu. Os ninivitas levaram esse aviso muito a sério. Eles não apenas se sentaram e conversaram sobre isso, eles tomaram uma atitude. O rei então emitiu uma ordem oficial dizendo: aqui em Nínive, por decreto do rei e seus nobres, ninguém, nem mesmo os animais, deve comer ou beber. Todos, incluindo os animais, devem se cobrir usando roupas de panos de saco e todos precisam orar seriamente a Deus. Pare de fazer o mal e pare com a violência. Talvez, apenas talvez, Deus veja isso e mude de ideia. Ele pode parar de estar tão furioso conosco e não nos destruir. Livro do profeta Jonas, capítulo 3, versos 5 ao 10. Todos, do rei ao homem comum, decidiram jejuar. O que significa que pararam de comer e vestiram essas roupas de panos de saco como uma maneira de mostrar que estavam realmente arrependidos. Eles até envolveram seus animais neste ato de arrependimento. A cidade inteira se transformou em uma cena de pessoas tentando seriamente acertar as coisas, orando e prometendo parar de pecar. Foi como um esforço massivo em toda a cidade para alcançar a misericórdia de Deus. Quando Deus viu o que eles fizeram, como pararam de fazer o mal, ele sentiu compaixão deles. Ele mudou de ideia sobre o desastre que disse que traria sobre eles e não o fez. Eles estavam à beira da destruição por causa de seus caminhos perversos, mas o jejum poupou sua cidade. É incrível como uma cidade inteira pode mudar as coisas apenas jejuando. Lembre-se de Esther, quando seu povo, os judeus, estava enfrentando a extinção, ela convocou um jejum. Esther, capítulo 4, verso 1 ao 16. Isso definitivamente foi mais do que apenas pular o almoço. Foi um apelo desesperado por ajuda, e funcionou. Seu povo foi salvo. Então, por que jejuamos? É apenas um ritual antigo ou há algo mais nisso? Imagine o que poderia acontecer se abordássemos o jejum não como desistir de algo, mas como uma maneira de ganhar algo muito maior.
Lembre-se, o jejum na Bíblia é sobre abster-se de algo para um propósito espiritual específico. É sobre criar um espaço em nossas vidas para Deus trabalhar, falar e nos encher com sua paz e presença. O jejum no Novo Testamento era bastante diferente do jejum do Antigo Testamento. Aqui, o jejum não é apenas sobre lidar com tempos difíceis ou tragédias. É mais sobre se preparar para algo importante, como iniciar um novo capítulo da vida ou um grande projeto. Pense nisso como uma maneira de limpar sua mente e se concentrar no que está por vir. A Bíblia tem algumas histórias bastante intrigantes que sugerem que o jejum é uma ferramenta poderosa, especialmente quando se trata de livramento de situações difíceis, até mesmo de poderes demoníacos. Então, quais são os poderes ocultos do jejum? Observe Jesus, por exemplo. Jesus nos mostrou pelo seu próprio exemplo que oração e jejum são as primeiras e mais eficazes armas contra as forças do mal. Antes de começar a ensinar e curar as pessoas, ele jejuou por 40 dias e 40 noites, Mateus 4, verso 2. Ele também mencionou que alguns demônios só podem ser expulsos por meio do jejum e da oração, Marcos 9, verso 29. Isso não era apenas sobre deixar de comer. Era sobre se preparar para a enorme tarefa que tinha pela frente em seu ministério. É como quando você realmente precisa se concentrar em algo importante e limpa tudo mais da sua mesa para se concentrar. Jejum e livramento. Em Mateus, capítulo 17, versículo 21, Jesus falou sobre uma situação em que um determinado tipo de demônio só poderia ser expulso por oração e jejum. Por quê? Talvez seja porque alguns desafios são tão difíceis que exigem um nível extra de poder espiritual, o tipo que vem da oração e do jejum feitos com seriedade. Este versículo é bastante interessante. Jesus estava falando sobre um tipo de demônio realmente difícil que não podia ser